Olá, tudo bem? Eu me chamo Arthur Reis, sou discente do curso de Direito da Faculdade Carajás e juntamente com demais alunos, o Daniel e o Caio, nós estaremos abordando de uma matéria do curso de Direito Constitucional com o seguinte tema: a classificação das normas constitucionais quanto ao seu grau de eficiência e também quanto ao seu grau de aplicabilidade. Então, as normas constitucionais, elas são dotadas de variados graus de eficácia jurídica e também de aplicabilidade, de acordo com a sua normatividade que lhe tenha sido outorgada pelo Poder Constituinte. Então, o constitucionalismo moderno, ele refuta a ideia da existência de normas constitucionais desprovidas de eficácia jurídica. E partindo desse pensamento, reconhece-se então que todas as normas constitucionais possuem eficácia, mas também se admite que elas são diferenciadas quanto ao seu grau de eficácia e também quanto ao seu grau de aplicabilidade. Foi pensando nisso que o professor José Afonso da Silva, ele formulou então uma classificação das normas constitucionais que é predominantemente aceita pela maioria da jurisprudência e também pela maioria da doutrina. E quais são elas? Ele classificou as normas constitucionais como sendo de forma plena, de forma contida e também de forma limitada. E a respeito da eficácia de norma plena, que eu estarei falando agora neste momento. O professor José Afonso da Silva classificou a norma de eficácia plena como sendo aquelas que, desde a sua entrada em vigor pela Constituição, produz ou devem produzir todos os seus efeitos. E é importante nós entendermos que as normas de eficácia plenas, elas são consideradas auto-aplicáveis. Por que auto-aplicáveis? Porque elas são normas que não dependem de outras normas para que venha alcançar o seu sentido e também o seu alcance. Ou seja, as normas de eficácia plena, elas são auto-aplicáveis em si mesmas. E quanto ao seu grau de aplicabilidade, as normas de eficácia plena, elas se dividem em três eficácias quanto à sua aplicabilidade. Que são? Elas são consideradas normas de eficácia imediata, de aplicabilidade direta e também de aplicabilidade integral. E, a exemplo disso, nós temos o artigo 2º da Constituição, que diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e também o Judiciário. Então, esse artigo 2º da nossa Constituição é um exemplo claro de uma norma de eficácia plena que não depende de uma outra norma para que venha ter sentido e também para que venha alcançar aquilo que o Constituinte quis regular com a entrada em vigor desta norma. Bom, primeiramente, meu nome é Daniel Monteiro, eu sou discente do 2º período do curso de Direito na Faculdade Carajás, na cidade de Marabá, estado do Pará. E o nosso grupo, ao produzir este vídeo, escolheu falar sobre a eficácia das normas constitucionais. E aqui eu estarei falando sobre as normas constitucionais de eficácia contida. Normas constitucionais de eficácia contida têm em sua aplicabilidade três características que são, elas são imediatas, diretas e não integrais. Isso quer dizer que as normas constitucionais de eficácia contida, ao serem imediatas e diretas, elas produzem efeito a partir da sua entrada em vigor. E ao passo que são não integrais, esse efeito ele pode ser restringido através de regulamentação posterior. Melhor explicando cada um desses, quer dizer que a norma constitucional de eficácia contida, ela é imediata, pois a partir da sua entrada em vigor, a partir do momento em que ela é promulgada, imediatamente ela passa a produzir efeito. Logo, é imediata. Em relação ao seu caráter direto, significa que a partir do momento em que é promulgada, a partir do momento em que entra em vigor, a norma constitucional de eficácia contida não necessita de lei ou de norma regulamentadora, de lei que a torne aplicável. Então, por isso ela é direta. E no terceiro aspecto, que é o seu caráter não integral, que é justamente esse que a difere da norma constitucional de eficácia plena, esse está ligado ao sentido em que a norma constitucional de eficácia contida, ao passo em que ela inicia a ser aplicável de forma imediata, não necessita
de lei que a regulamente. Ao passo em que ela tem essas duas características, ao mesmo tempo, ela admite ser regulamentada posteriormente de forma que venha a restringir o direito em questão, o referido direito. Então, isso está presente no texto constitucional e eu acho que um bom exemplo de fácil acesso e fácil entendimento está presente no nosso artigo 9º da nossa Constituição, que diz assim, o artigo 9º que versa sobre o direito à greve. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Até aqui, no caput do artigo 9º, trata-se de uma norma constitucional de eficácia plena. Porém, é justamente no parágrafo 1º do artigo 9º que está o cerne da questão. Parágrafo 1º do artigo 9º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. É justamente aqui que a gente pode perceber que trata-se de uma norma constitucional de eficácia contida. É nessa primeira frase aqui, a lei definirá. Isso está presente sempre nas normas constitucionais de eficácia contida. A lei definirá, na forma da lei, definido por lei. Pessoal, saudações professor, sou Caio Rocha. Meu grupo vai abordar sobre a eficácia das normas constitucionais. Eu vou falar sobre a eficácia limitada. Bom, de acordo com o doutrinador José Afonso da Silva, a norma limitada, de eficácia limitada, ela comporta-se cuja aplicabilidade de meio imediato, reduzido e indireto. Ela depende de uma normatividade futura, isto é, o legislador, de acordo com a lei, ele vai agir para possibilitar a capacidade desta norma limitada, de eficácia limitada, ele vai agir para que possibilite ou não a capacidade dela de execução dos interesses pretendidos. E, bom, possuem dois exemplos básicos aqui neste vídeo. Eu vou apresentar dois exemplos de norma de eficácia limitada, isto é, a norma de princípio institutivo e a norma de primeiro programático. Bom, a norma de princípio institutivo, como o próprio nome já diz, são as normas em que o legislador em questão ele age com atribuições, com estruturação, em específico designando as normas, no caso, a órgãos, a institutos, a entidades. Já a norma de primeiro programático, ela possui eficácia jurídica mínima, isto é, entre outros, elas impedem a edição das leis que são contrárias ao mandamento constitucional, que encerram.